Estudo Bíblico, Êxodo 21, as ordenanças sociais. Versos 1 a 11. Esta lei trata apenas dos escravos hebreus. Escravos estrangeiros são considerados em Levíticos 25, 44 a 46. Hebreus podiam vir a se tornarem escravos por sua própria vontade, por causa de pobreza ou qualquer outra desgraça particular. Os regulamentos garantiam-lhes que fossem tratados como irmãos sob tais circunstâncias. Alguém já sugeriu que estas não eram propriamente leis a serem impostas, mas antes direitos humanos a serem observados. Verso 1. Estatutos. A palavra hebraica significa precedente, ou seja, princípios normativos determinados por decisões acerca de casos. Essas leis aplicam o Decálogo, base da aliança à sociedade. Capítulo 20, versos 1 a 17. Verso 2. Apropriadamente, as leis judiciais começam com leis que regulam a escravidão, pois essa tinha sido a condição de Israel no Egito. Um homem podia vender a si mesmo ou a sua esposa como escrava por causa da pobreza ou de alguma dívida. Segundo Reis 4:1, Neemias 5, de 1 a 5 e Amós 2:6. Tal como um israelita podia também ser vendido como escravo por seu próprio pai. Verso 7. Embora a legislação mosaica permitisse a prática da servidão por contrato, os abusos eram cuidadosamente limitados. Deuteronômio 15:12. Tal servidão era limitada a 6 anos. O 7º ano é o ano sabático, o fim do trabalho. Capítulo 23, versos 10 e 11. E os direitos dos escravos eram enfatizados. 1 Pedro 2:18. A palavra de Deus santifica qualquer situação humana, tirando-lhe o aguilhão, mas também não declara qual tipo de sociedade é o melhor. Assim também Paulo ensinou a Filemão que devia tratar o seu escravo como irmão e amigo. Filemão 16. A mesma coisa se fez com a poligamia. Versos 9 e 11. Até que Cristo ensinou a plenitude do significado do casamento. Marcos 10, 2 a 12. Versos 3 e 4. O escravo deve sair da escravidão na mesma condição pessoal que entrou. Verso 6. Aos juízes. Embora a palavra seja Elohim, geralmente usada para com Deus, a transação em questão, sem dúvida, realizava-se diante de juízes que agiam como representantes da justiça divina. Salmo 82:6, João 10:35. O escravo que desejasse ficava assim preso à casa para sempre, simbolicamente pelo furo feito na orelha, que é o órgão, o ouvido, da audição e obediência. Essa era também uma indicação pública de uma escravidão permanente. Versos 7 a 11. Para a escrava a ordem é diferente, a qual, como concubina ou mesmo esposa, podia se tornar parte da casa do seu senhor. Ela era protegida por 3 regulamentos. Não podia ser vendida a um gentio, num tipo de escravidão completamente diferente. Verso 8. Se fosse tomada por esposa de um filho, devia ser tratada como uma filha. Versos 9 e 10. Se não recebesse o alimento, as roupas e os direitos de uma esposa, devia ser libertada. Verso 11. O pai que, por causa das circunstâncias, fora assim forçado a dispor de sua filha, não a vendia para uma escravidão cruel, mas a enviava para uma casa onde seria tratada tão bem quanto na sua própria. Versos 12 a 17. Crimes capitais. A santidade da vida destaca-se por estas leis contra o homicídio, rapto e violência. Deus refreia a violência dos homens pecadores por esta sanção de justiça estrita.
Deus lhe permitiu, verso 13. Nós diríamos acidentalmente, mas para o hebreu não havia acidente em um mundo onde Deus reinava supremo. Verso 12. A chave para compreender estas leis acerca da violência é reconhecer que na sociedade dos beduínos e dos semitas no deserto em geral, a vingança era um conceito dos mais populares e que não houve quem lhe impusesse limites. Um ato de vingança levava a outro, até se destruir tribos inteiras por uma insignificância. Aqui, pois, achamos leis para justa retribuição, para preservar os inocentes contra os criminosos e também preservar os próprios criminosos e suas famílias de uma punição sem medidas, sem piedade e sem fim. Verso 13, o homicídio não premeditado se distingue claramente do assassinato, pela primeira vez na história humana. Versos 14. Verso 15. Com o verso 17, temos a aplicação jurídica do 5º mandamento, capítulo 20, verso 12. Assim como nos versos 12 a 14, a do 6º mandamento. Verso 16. O crime de raptar para obter lucros é descrito na história de José, Gênesis 37, 22 a 28. Esta expressão, será morto, frequentemente nestes versículos, deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Todas estas leis são aplicação para uma vida física de uma nação e para a vida espiritual do povo de Deus, como veremos no contexto. Neste trecho, podemos ver a doutrina da misericórdia divina, capítulo 21, verso 13, que protege da ira humana ao homem que caiu em crime não premeditado, dando-lhe refúgio no seu altar, refúgio que não pode ser profanado por quem fez embustes contra a vida do seu próximo. Verso 14. Versos 18 a 32. Injúrias físicas, quer infligidas por homem ou por animal. Aqui, novamente, se destaca o valor do indivíduo diante de Deus. Essas também se encaixam mais na qualidade de advertências e não de ordens. Ferimento resultante de uma briga, versos 18 e 19. Ferimento produzido em escravo, verso 20 e 21. Ferimento em mulher grávida, versos 22 e 25. Verso 20. A punição de escravos era tida como um direito do dono, Provérbios 10, 13 e 13, 24. Mas a violência não era admitida. Portanto, que o dono comprasse ao escravo, este não lhe pertenceria totalmente, porque a Deus pertence a terra e tudo que nela há. Assim, a misericórdia de Deus intervém no tratamento do escravo. Verso 21. Ao passo que a escravidão contratada era aceita nos dias do Antigo Testamento, as claras implicações do Evangelho cristão conduziram à sua extinção. As leis que governam a vida de Israel devem ser interpretadas à luz de seu ambiente cultural e social. Elas restringiam a exploração e a opressão em conhecimento da dureza do coração dos seres humanos. Mateus 19, 8. Verso 22. A compensação era obrigatória quando um nascimento prematuro era provocado por acidente, mesmo se a mãe e a criança não sofressem dano. Juízes cuidavam do processo legal para que os prejuízos compensados fossem justos e calculados sem espírito vingativo. Os versículos 23 a 25 apresentam a lex talionis, lei da retaliação,
tão frequentemente citada como típica das severas leis do Velho Testamento. Deve-se notar, em primeiro lugar, que esta ordenança se restringe a questões de prejuízos físicos apenas. Em segundo lugar, seu propósito não era reforçar a regra, mas refrear a vingança apaixonada, a qual, devido a um leve ferimento, muitas vezes revidava com morte e a destruição. Verso 24. Olho por olho. Um sumário do princípio de restringir a punição dentro da medida do crime cometido. Levítico 24, 19 a 20 e Deuteronômio 19, 21. Jesus Cristo nos ensina a andar uma segunda milha, ensinando-nos o perdão para que o cristão seja um reflexo real do amor de Deus. Mateus 5, 38. Versos 26 a 27. Os escravos deviam ser libertos em retribuição de um dano físico permanente. Verso 28. Prejuízos causados por animais era a responsabilidade de seus proprietários descuidados, e uma compensação apropriada devia ser paga para escapar da pena de morte. Visto que o boi estivera envolvido na colpa de sangue, sua carne não podia ser consumida. Novamente, juízes acompanhavam o processo para assegurar que nenhuma decisão vingativa fosse tomada. Verso 32. 30 ciclos de prata. O valor mínimo de uma vida humana, segundo o preço de resgate real. Foi por essa importância que Judas vendeu Jesus, o preço de um escravo. Mateus 26, 15, Zacarias 11, 12.